Hallo Leute, willkommen zum Unterricht. Bem-vindos à nossa quarta aula. Olá. Olá. So, dann fangen wir an. Vamos começar. Objetivos dessa lição. Vamos fazer uma Wiederholung. Na próxima aula teremos uma repetição mais completa de todas as aulas, mas por enquanto vamos fazer um Wiederholung das coisas mais importantes que foram feitas na última aula. Temos nosso diálogo, como sempre. Hausaufgaben korrigieren. Na gramática vamos falar de Adverbien, que é usado para tempo, os advérbios temporais, né? Zeitangabe. Artigos definidos, pronomes pessoais. Vamos ler alguns textos, vocabulário novo e as frases mais importantes. Vamos começar então com o nosso diálogo. So, deixa eu ver aqui. Fez na última vez. Tenho aqui anotado. Quem fez o diálogo na última vez? Vocês se lembram? Ninguém? Ninguém que está aqui? Então pode ser qualquer um. Ok. Ninguém fez, pode ser qualquer um. Deixa eu ver, tem gente entrando. Fui só eu e a Ana. Pronto, então. Nós temos sido os únicos que têm sido constantes. Então, bom, as outras duas aqui estão com o microfone desligado. Sheila e Ademilson. Alô? Podem ligar o microfone? Tem que conectar no símbolo do microfone, conectar com, pode ser o fone de ouvido ou o microfone do próprio computador. Está conectado, gente. Vai perder muito tempo aqui assim. Então, vamos fazer com Ana e Fred mesmo, tá? Que a gente tem que continuar, temos muitos assuntos. Qualquer coisa, pessoal, entra um pouquinho mais cedo que a gente resolve essas questões técnicas. Olá, estão escutando? Olá, Sheila, agora sim. Ai, meu Deus, tá que fim. Bom. Ai, meu Deus. Sim. Então, vamos lá, Sheila. Sheila e Ana, então. Los geht's. Vamos lá. Eu só escutei agora, professor. Estava Para começar o desligado. Diálogo, isso, exatamente. Como sempre, com uma saudação, como vai, perguntar pelo nome, origem e qualquer coisa pessoal. Ok. Já tem até alguns exemplos ali, mas pode ser qualquer coisa pessoal. Onde que mora, por exemplo. Olá, Ana, wie geht's? Não, olá, Ana, guten Tag. Alles klar? Então, tudo bem, agora vai estar... Não precisa falar. Alô, Sheila. Sehr gut. dia? Ja, gut, danke. Perfect. Was du machst heute? Não entendi. Ich nicht verstehe. O ideal seria perguntar alguma coisa pessoal que já foi feita aqui na aula, porque, sim, tudo bem, você sabe, é uma coisa, mas assim, talvez a outra pessoa não conheça, ela está estudando o material que nós fizemos, então, se é solteira, se é casada, o que veio na idioma, cabeça. não, tudo bem, não tem problema, só estou explicando, porque a outra pessoa fica, ué, o que é isso? Nunca vi, vou falar sobre isso, então, alguma coisa já foi feita, por exemplo, se é solteira, se é casada, qual o idioma que fala, onde mora, wo wohnst du? Tá. Sheila, du bist verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Só que assim, eu tô casada, mas no momento... Como é que eu falo, professor? Não tem problema, vamos focar só para falar alemão, Sheila, não importa. Ok. Tá bom. Ja, ich bin verheiratet. Sehr gut. Ok. É que você ainda tem profissão. Com o tempo nós vamos acrescentar mais coisas, pessoal. Eu sempre falo também, eu não preciso saber se é verdade ou não. Se quiserem falar que vocês são médico, arquiteto, tanto faz. Ok, Para mim, só uma o importante conversa, é falar alemão. pode só para... Ok. Para vocês falarem alemão. Claro que se tiver
a ver com a verdade, faz mais sentido para o dia a dia de vocês, né? Ja, Mas sim. detalhes vamos incluindo com o tempo. Vamos lá, los geht's. Ainda tem Beruf, profissão, Herkunft. Agora é a Sheila que fala? Ou eu? Sheila, Oi? Vovone? Com licença. Ich wohne in Efretico. Onde du? Ich wohne em Portugal. Oh, schön. Woher kommen Sie? Nossa, peraí. Ah, woher kommen Sie? Ah, ich komme aus Brasília, São Paulo. Ah, ok. Ok, gut, danke schön, Leute. É isso só. Ok. Com o tempo nós vamos Bitte schön. aumentar. Danke schön. O alemão em si tá bom, as frases são boas. A única questão é cuidado formal e informal, não ficar trocando. Uma vez fazer a pergunta com Sie, depois fazer com du. Ou vocês vão falar tudo no formal, o senhor, a senhora, ou só com du. Tem que escolher um ou outro, porque no dia a dia também é assim. Mas de resto, tá bom. A questão principal é mais a questão técnica. É uma conversa, um pequeno diálogo. Uma pessoa fala bom dia, a outra fala bom dia. Uma pergunta como vai, a pessoa responde como vai. Tá tudo bem. Alles gut, por exemplo. E pergunta um du, né? Ou um dia, nesse caso, wie geht's dir? E pronto, e por aí vai. Um faz a pergunta, outro responde, faz outra pergunta. É só isso. Bem simples. Então não precisa ficar, é minha vez, é a vez do outro. Não precisa disso, é só... Antes de perguntar se é a sua vez, faz logo a pergunta para outra pessoa. E pronto, e deixa fluir. Imagina que vocês estão numa festa ou um curso de alemão presencial e vocês querem se conhecer. É só isso. Bem tranquilo. De resto, está muito bom, mas vamos continuar trabalhando nisso. Estudem as frases prontas, inclusive temos, como sempre, mais frases aqui. Vocês, inclusive, vão usar para o próximo. Não só o diálogo, na realidade, vocês vão usar isso daqui para falar a respeito de objetos. Vai ser um outro tipo de conversação, vocês vão precisar também dessas frases. Então vamos relembrar a conjugação dos verbos em alemão e preencher aqui as lacunas com os verbos, concordando com o sujeito. Vamos lá. Fred, fangen wir an. As 4 primeiras frases aqui. Aí eu vou pedir para você ler já com o verbo, né? Conjugado. Hallo, ich heiße Tiago. Correct? Hallo Tiago, ich bin Bianca. Correct. Woher kommst du, Bianca? Ich komme aus Portugal. Gut, genau. Como informal, as pessoas muitas vezes até engolem o E, mas não é o certo. Né? Ich komme, o certo seria ich komme. Come? Genau. Ademilza. Weiter, bitte. Continue, por favor. Ademilza. Alô? Ok, então... Ana? Also, ich spreche du Português. Sprichst. Ja, Com I. ich spreche Português, English und Französisch. Não, spreche com E, tá certo? Portugueses, English und Französisch. Französisch. Genau. Perfekt. Weiter. Continuo? Não. Não. Agora, Sheila, por favor. O fone está desligado. Sheila. Está desligado o microfone.
E agora? Wie alt não, Bist, bist du. du, ich bin, oder? Ja, Ich bin seit 24 Jahre alt und du? perfekt. Ich bin, Ja, oder? ja. Ich bin seine, é assim que se fala? Seine? Não precisa online, já foi conjugado o verbo. Ich bin Okay. 26. Seit 26, 20, Ja. weiß, não, Machst, machst, genau. was mache du beruflich, Beruflich. Beruflich. Pronto, até aqui. Obrigado. Danke. Ana, weiter geht's. Ich arbeite als Krankenpfleger. Ja, Und du? Krankenpfleger. Und du? Ich bin Lehrerin in einer Schule. Mhm. In einer Einer Schule. Schule. Und in welcher Stadt wohnst du? Mhm. Wohnst du? Perfekt. Ich wohne in München. Du auch, oder? Ja, perfekt. Sehr schön, muito bem. Tô vendo que vocês estudaram a conjugação dos verbos, muito bem. Fred? Nein, meine Frau und ich wohnen in Dresden. Perfekt. Seid ihr schon verheiratet? Perfekt. Aí pode ser até o fim. Wir schon haben, Genau. habt ihr, segunda, ihr schon Kinder? Nein, meine Frau möchte kein Kinder. Sim. Vejam que aqui möchten é irregular. Na terceira pessoa termina com e mesmo. Que nem a primeira pessoa, né? Eu quero, ich möchte, ou ela, ou ele quer, möchte também. É com e, é irregular, tá? Não tem T no final. É assim mesmo. Bom, aqui alguns números aleatórios para repetir um pouco. Vamos relembrar a pronúncia dos números. Vamos começar então com Ana. Tá desligado o microfone. Sheila também já pode ligar o Agora foi. microfone. 4, 16, 22. Ja, okay. Nächste. Fred. Ich. Nein, Fred. Jetzt. Bitte. 33, 49, 51. Mhm, perfekt. Und die letzte, a última coluna, Ademilson. 65, 76, 100 oder 100. 100, genau. Mhm. Sehr schön, muito bem. Vamos então agora corrigir o Hausaufgaben, como sempre no Arbeitsbuch. So, da fangen wir an. Seite 15. Seite 15. Nummer 2.
Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Steckbriefe. Era para preencher o formulário, né? Os formulários, na realidade, tem o formulário da Júlia e do marido dela. Ana, vamos começar pelo formulário da Júlia, Steckbrief. Name, Júlia, para falta Name alta. Julia. 24 Jahre alt. Herkunft England. Ja, Ausbildung. Studierte Medizin. Beruf. Studentin. Arbeitgeber. Isso eu não coloquei nada porque eu acho que ela não tem nada para pôr aí. Tá não correto? tem. Tá. Sim, se confunde Tá. sempre os alunos porque tem uma barra aqui. Não é para colocar nada, a barra já indica que é para deixar em branco. Familienstand. Verheiratet. Kein Kinder. Não, keine Kinder. Perfeito. Agora o próximo, Fred. Name, Frank. Alter, 28. Perfeito. Herkunft, Österreich. Genau. Ausbildung, Studium. Beruf, Ingenieur. Ja, Ingenieur. Arbeitgeber, BMW. BMW. Familienstand, verheiratet. Korrekt. Kinder, kein. Genau. Keine Kinder. Gut. Okay, nächste. Seite 18. Aufgabe 1. Was passt? Kreuzen Sie an. Dein, deine, mein, meine. Sheila. Ok. Oi, tá escutando agora? Sim. Eu não fiz o dever, professor, mas eu vou... Não, danke. Danke. Kein Problem. Sheila, se não tem problema, deixamos para a próxima. Mas eu vou pedir aqui para... pela questão de tempo também, sabe, para fluir, só para corrigir mesmo. Depois temos exercícios ao vivo. Ademilza, vamos lá. B. Ja, das ist mein Vater. Perfeito. Pode continuar. Um exercício para cá, completo. Und das ist das dein Oma. Deine Oma. Deine. Deine Oma. Continuo? Sim, completo. É o exercício. Ok. Nein, das ist nicht meine Oma. Das ist meine Mutter. Das hier ist meine Oma. Und das ist mein Opa. Ja, korrekt. So, weiter. Vamos continuar. Aufgabe 3. Schreiben Sie Sätze. Ana. B. Ja, das sind meine Kinder, das hier ist meine. O 2 não, é o 3. O 2 não era para fazer. Eu fiz o 2? Ai, meu Deus. O 3 para montar as frases. Essa é a página... É página 18. 19. Exercício... Não. Pera. Peraí. É o exercício 3, né? Isso. Tá, desculpa. Tudo bem. Wer ist das foi o primeiro. Das ist deine... Eu não entendo a minha letra. Peraí, Frau. Das ist deine Frau. Aqui é uma pergunta, então tem que começar com o verbo. Ist.
Das, deine Frau. Cuidado, aqui tem uma interrogação. Agora sim uma resposta. Nein, das ist meine Schwester. Du bist verheiratet? Pergunta. Tem que começar com o verbo. Então eu fiz errado. Os que são pergunta eu não troquei. Tudo bem. Ich bin nicht geschieden. Esse eu fiquei confusa também se eu colocava o bin nicht ou ich bin. Tem que manter sempre a ordem de sujeito e verbo. Não importa qual frase que seja. Ich bin nicht geschieden. Genau. Ich bin nicht geschieden. Então, numa resposta, sempre o sujeito em primeiro lugar e depois o verbo. E numa pergunta, primeiro o verbo e depois o sujeito. Tá. Ok, Seite 19, que é ao lado, 19, número 9. Freight, bitte. Ja, das sind meine Kinder. Das hier ist meine Tochter, Lena. Und hier ist mein Sohn Torben. Mhm. Und hier ist mein Bruder. Was macht dein Bruder? Mein Bruder lebt in Berlin und arbeitet als IT-Specialist. Perfekt. Sehr gut. Nächste, Nummer 10. Familienrätsel. Ademilson. Meine Schwester heißt Carla. Nein, Janete. Janete. Mhm. Sie studiert Physik em Berlim. Physik. Physik, okay. Meine Eltern leben in Konstanz. Mein Vater Georg arbeitet als Journalist und meine Mutter ist Lehrerin, genau wie mein Opa. Meine Oma Karen arbeitet nicht mehr. Sie ist Rentnerin. Meine Großeltern leben in Österreich, genau wie ich. Wie heiße ich? Ich heiße Ademilson. Und wie heißt meine Mutter? Não é você, é quem escreveu o texto. É baseado na pessoa que escreveu o texto. Ok. Wie heißt ich? Karen. Nein, Marius. Mário? Sim, é o Mário que escreveu. Ele é o único que tem uma irmã. Ele escreveu aqui, minha irmã se chama Janete. Ok. Então só pode ser o Mário. Wie heißt meine Mutter? Die Mutter ist Carla. Wie heißt mein Opa? Dita. Ok. Que não. Bom, foi isso. Vamos voltar para a nossa apresentação e vamos falar do assunto de hoje, que são os advérbios. Como eu já disse anteriormente, a coisa mais importante na língua alemã é a construção de frase, como montar uma frase. Muitos se preocupam com os artigos, etc., ou até mesmo com a pronúncia, mas o que mais faz entender ou não o que uma pessoa fala é a construção de frase. Tá? E é o que mais muda em alemão. Basicamente, quem dita a regra é o verbo. Como vocês já aprenderam, o mais importante é saber onde fica o verbo. Então, muitos têm a dúvida, eu não sei onde fica o não, sujeito, tudo muda, mas na realidade é sempre tudo baseado no verbo. Se vocês sabem onde fica o verbo, já vão saber o resto. Então, uma coisa muito importante aqui são os advérbios, como o nome já diz, ad, verbos, ou seja, depois dos verbos, né? Vem do latim, adverb. Ele é usado depois dos verbos para dizer com mais detalhe, exatidão, o que é feito, como algo é feito.
Por exemplo, das Auto fährt schnell. Fahren dá para traduzir de algumas maneiras. Aqui o mais indicado seria o carro é conduzido rapidamente. Tá? Então aqui é um advérbio de qual maneira o carro é conduzido. Ao contrário do Advérbio sempre se adjetivo, refere a verbo. que diz como que o carro é. Ele fala do objeto. Das Auto ist schön. Não tem a ver com o verbo, e sim com o objeto. Esse não é o nosso assunto de hoje, adjetivos, e sim o advérbio. Tá? Ou seja, resumindo aqui, os advérbios vêm depois do verbo e sempre se referem como algo é feito. Nós vamos falar especificamente dos advérbios temporais. Há vários tipos de advérbios, mas vamos falar hoje dos advérbios temporais, que dizem quando algo é feito. Então, por exemplo, temos jetzt, agora, zurzeit, atualmente, heute, hoje, e morgen, amanhã. A princípio, numa frase normal e simples, é tudo igual. Temos exatamente a mesma ordem. Meu irmão, mein Bruder, é o sujeito, wohnt, mora, zurzeit, atualmente, in Spanien, na Espanha. A mesma ordem. Ich spreche gut Deutsch. Eu falo bem alemão. Aqui não é nada de novo, aparentemente. É tudo igual. Sujeito, verbo, logicamente o advérbio, depois do verbo, assim como nós fazemos. Porém, entretanto, em alemão, nós, assim como no português, podemos começar a frase com o advérbio. Eu posso falar eu trabalho hoje, ou hoje eu trabalho. Eu trabalho hoje, ou hoje eu trabalho. Porém, em alemão, se vocês começarem com advérbio, vocês vão ter que manter o verbo em segundo lugar. Não podemos falar em alemão heute, ich arbeite. Hoje eu trabalho. Tá? Porque aí vamos estar contra a primeira regra, que é manter o verbo em segundo lugar. Então, eu posso trocar o advérbio com o sujeito. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, meu chefe, me pergunta se eu trabalho hoje. A informação que ele quer é o dia. Ele não perguntou quem trabalha hoje. Ele perguntou quando. Então, eu vou responder com hoje, porque é o mais importante, é o que ele quer saber. Hoje eu trabalho. Mesma coisa em alemão. Tá? Então, a única diferença aqui é o que é mais importante. Quem trabalha hoje? Eu trabalho hoje. Ich arbeite heute. Que é a informação mais importante, é quem. E aqui é quando. As duas maneiras são corretas. Entretanto, é muito importante manter sempre o verbo aqui em segundo lugar. Tá? Senão vai ficar bem estranho, esquisita a frase em alemão. Claro que dá para entender, mas não é o indicado. Depois você se acostuma a falar errado, é difícil depois de retirar esses erros. Então, ou eu falo ich arbeite heute, ou heute arbeite ich. Outro assunto, agora, são os artigos definidos, bestimmte Artikel. Como vocês sabem, em alemão temos 3, masculino, feminino e neutro. Quando falamos de pessoas, é relativamente clara a diferença. O homem, masculino, der Mann, die Frau, a mulher. E a criança, em alemão, é neutro, é das Kind. É importante dizer que nem tudo que é masculino em português vai ser masculino em alemão, ou vice-versa, tá? Quando falamos de pessoas, animais, nacionalidades, aí, claro, é bem simples, é igual. Mas quando falamos de objetos, aí já pode ficar um pouco mais complicado, porque em alemão tem outro método para distinguir se é masculino, feminino ou neutro. Inclusive palavras do latim, por incrível que pareça. Por exemplo, stadium, o estádio, em português é masculino, mas em alemão é neutro, porque o alemão pegou essa palavra do latim, e no latim também tinha neutro. Então, é neutro, stadium. Tudo que termina com no final é neutro. Das Praktikum, das Stadium, vem tudo do latim. Tá? Então, tem outra lógica, não dá para comparar, tirando nacionalidades e pessoas e animais. De resto, vocês vão ter que aprender. Mais tarde vamos ter uma aula onde vamos conhecer as principais diferenças. Quando que é masculino, quando é feminino, quando é neutro. Mas, já que antemão, nós podemos reconhecer se uma palavra é masculina, feminina ou neutra pelo final da palavra. Então, por exemplo, se termina com ER, a palavra é masculina.
Por exemplo, a impressora, der Drucker. A Drucker termina com ER. Link, tudo que termina com link, masculino também. Por exemplo, o aprendiz, der Lehrling. E por aí vai. Feminino, de longe, a maioria das palavras em alemão são femininas. Aí tem vários. Tem Heit no final, Kite, Schaft. E a mais comum, E no final. Como, por exemplo, Blume, flor. E neutro é um pouco menos usado, geralmente são palavras estrangeiras, seja do inglês ou do latim, como, por exemplo, das Handy. E, como eu já falei anteriormente, do latim, Practicum, estágio. E palavras que terminam com O. Das Auto, das Radio, das Foto, etc. Uma exceção é computer. Computer não é neutro, é masculino, que termina com ER. Bom, a questão aqui é que nós usamos os pronomes pessoais, ele, ela e o neutro, para nos referir ao que foi dito antes. Por exemplo, quando falamos de pessoas, isso é muito claro, é porque fazemos a mesma coisa. Ah, o Mateus é gentil, o Mateus Snets, ele é gentil ou qualquer outra coisa, eu continuo falando do Mateus. Então, eu sigo com o er, para me referir ao Mateus. Eu não vou ficar o tempo todo falando Mateus isso, Mateus aquilo, né? Nós usamos o ele para se referir à pessoa. Mas, em alemão, também usamos os pronomes pessoais para nos referir a objetos. E aqui muitos se confundem, talvez porque já falam inglês, no inglês não é bem assim. Em inglês, tudo que é objeto, você usa o it, para se referir ao objeto que foi dito antes. Aí muitos implementam isso para o alemão, mas isso não faz sentido em alemão, tá? Porque os objetos em alemão não têm gênero. Um objeto em alemão pode ser masculino ou neutro. Como, por exemplo, a lâmpada. Em alemão também é feminino. Die Lampe. Então, eu tenho que usar ela para me referir à lâmpada. Tá? Muitos pensam que o es, por ser neutro, é usado para qualquer objeto. Mas não, os objetos têm gênero. Tá? São masculinos, femininos ou neutros. Das Baby, por exemplo, o bebê, eu posso usar es para me referir ao bebê. Vamos fazer um exercício, então. Vamos começar com Ana. E eu vou pedir para você preencher aqui a primeira frase com com sie ou es. Tá. Der Schrank ist billig und es ist praktisch. Não. Não é es. Ah, o guarda tá falando. Não é. 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 O armário, é masculino. Tá. Genau. Speed Fred. is... Ah, só isso. É uma Ou frase. continuo? Pessoa. Não, tudo bem. Fred. Ah, tá. Das Bild ist sehr modern. S ist von Pablo Picasso. Uhum. E agora, Sheila. Microfone aus. O microfone tá ligado? Ai, aqui. Oi, tá escutando agora? Sim, pode. Vamos lá. Tá. Die Lampe ist nicht so schlecht. Lampa é feminino, então sie schlecht sie ou é isso? Sie kostet número 78 Euro. Ja, 80 Euro. 78 Euro. Euro. 78
Oiro. Isso, oiro. Euro. Euro. Genau. Euro. Genau. So, Leute, Vokabel. Vamos aprender umas palavras, então. Hoje o vocabulário é a respeito dos móveis e alguns adjetivos, dinheiro, etc. Vamos lá. Möbel, móveis. Tanto o singular como o plural é Möbel. Não tem o plural, mas é a mesma palavra. Tá, em alemão não muda. Möbel. Das Bett, a cama. Das Bild, retrato, quadro, imagem. Die Lampe, a lâmpada. Der Schrank, o armário. Der Sessel, a poltrona. Das Sofa, sofá, neutro, tá? E die Couch. Die Couch do inglês, mas também é muito usado em alemão. Pode ser das Sofa ou die Couch. Tá? Essa é uma palavra, parênteses, chatinha, porque tem duas opções e dois artigos diferentes. Sofa é das, é neutro, parece que, por terminar com A, parece que é feminino, mas não é, é neutro, é das, sofa. Em contrapartida, couch, que é do inglês, que geralmente é neutro, aqui é feminino. Então, é toda confusa, confunde bastante os alunos. Então, já memorizam aqui, olha, das, sofa, porém, die couch. É a mesma coisa, simplesmente sofá. Tem duas opções, das, sofa ou die couch. Der Stuhl, a cadeira. Der Teppich, o tapete. Der Tisch, a mesa. Etwas beschreiben, descrever algo. Groß, grande. Hässlich, feio. Klein, pequeno. Kurz, curto. Lang, longo. Leicht, leve. Modern, moderno. Praktisch, prático. Schlecht ou nicht schlecht. Schlecht, ruim. E nicht schlecht seria nada mal. Schön, bonito. Schwer, pesado. Sehr, muito grande. Sehr groß, muito pequeno. Sehr klein. E em contrapartida temos o zu, que seria demais. Zu groß, grande demais. Zu klein, pequeno demais. Geld. Der Euro. O euro. 100 Euro. Não há plural em alemão de euros, tá? Então é sempre Euro. Seja 1 ou 100, é sempre Euro. Der Cent. Der Preis, o preço. Das Angebot, a oferta. Essa palavra aqui, muitos pedem para ouvir a pronúncia, é Sonderangebot, tá? Sonda é especial. E Angebot, oferta. Sonderangebot. Kosten, custar. Machen, fazer. Machen significa fazer, é usado para muitas coisas. Aqui também pode ser usado para o valor, para o preço. Então, quando você quer dizer o valor de algo, você pode falar das Mark. Seria mais ou menos, isso dá, sei lá, 15 euros. Ou seja, quanto que custa no final. Das Mark, 15 Euro. Muito comum no caixa do supermercado. Das Mark, so und so viel, né? Tantos Euro ou Franken, etc. Günstig, barato. Billig também significa barato. Teuer, caro. Aqui no günstig e billig, se vocês procurarem no dicionário, vai ser a mesma coisa, vai ser barato, a tradução. Porém, na prática, a diferença é que günstig sempre se refere ao valor, ao preço. O preço é em conta, é barato. Já billig pode ser, às vezes, pejorativo. Pode ser o preço ou pode ser que algo não tem qualidade. É uma coisa barata, no sentido de mal feita, por exemplo. Die Hilfe, a ajuda. Das Zimmer, o quarto. Aqui, essas exceções são as mais importantes vocês aprenderem, né? Neutro, das. Falamos agora há pouco que tem palavras que terminam com ER são masculinas. A maioria das vezes sim, mas há exceções. Essa aqui é a principal, a mais importante. Das Zimmer, tá? Nunca der Zimmer. Das Zimmer.
brauchen, precisar, finden, achar. Achar nos dois sentidos também que nós usamos, de encontrar algo ou achar de opinião. Sagen, dizer, nur, apenas, e wirklich, de verdade, ou realmente. Pode ser também uma expressão. Wirklich? Mas sério, é verdade? Vamos conhecer as frases, então. Beratungsgespräch. Beraten, aconselhar, Gespräch, conversação. É basicamente a conversa que uma pessoa tem na loja. Aí o vendedor pergunta, brauchen Sie Hilfe? Você precisa de ajuda? Ja, bitte. Wie viel kostet die Lampe? Quanto custa a lâmpada? E tem uma outra maneira mais comum de se perguntar, wie viel kostet denn die Lampe? Den não tem um significado, é uma tradução, digamos assim, direta, mas é usado para enfatizar. Então, são aquelas palavras que nós usamos na fala para dar mais fluidez. Então, como, por exemplo, né, então, é mesmo, são coisas que não são necessárias, geralmente não escrevemos, mas na fala, sim, usamos muito. É o caso do den, é usado para enfatizar. É como se fosse quanto custa essa lâmpada daqui, quanto custa ela aqui, mais ou menos isso. Was kostet die Lampe? É outra maneira de perguntar o valor é was. Eu posso perguntar, em alemão, a possibilidade de perguntar quanto, wie viel, ou o que custa. As duas maneiras são corretas. Was kostet die Lampe? Die Lampe kostet nur, a lâmpada custa 100 euros. Ou eu posso falar apenas, só 100 euros. Das ist ein Sonderangebot. Isso é uma oferta especial. Avaliar algo, etwas bewerten. Das ist sehr teuer. Isso é muito caro. Das ist aber teuer. Mas isso é caro. Como se fosse, nossa, mas isso é caro. Das ist zu teuer. Isso é caro demais. E lógico, vocês podem trocar o caro por outra palavra, como billig, barato, etc. Der Tisch ist zu groß. A mesa é grande demais. Der Tisch ist zu klein. A mesa é pequena demais. Ich finde die Lampe wirklich sehr schön. Eu acho a lâmpada realmente muito bonita. Aí concordar com a pessoa, das finde ich auch, eu também acho, ou não, das finde ich nicht. Perguntar pela opinião da pessoa, finden Sie? Ou informal, findest du? So. Vamos fazer agora alguns exercícios. So, um momento. Vamos fazer no livro do curso. Kursbuch. So. Vamos na 13, vamos dar uma olhada. Esse aqui é dia 20, peraí. Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer um exercício de leitura, tá bom? Vamos treinar um pouco a pronúncia e também entendimento de texto. Então, vamos ler aqui um pequeno texto a respeito de duas pessoas. Vamos começar pelo Paco. Então, Ana, você pode ler, por favor? Ich heiße Paco. Tá. Ich heiße Paco Rodrigues. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Mexiko. Ich wohne in Mexiko. Ich wohne in München und studiere Biochemie. Ich bin nicht verheiratet und meine Hobbys sind Skaten und die Fotografie. Meine Sternzeichen ist Waage. Muito bem lido, sehr schön, gut. Vamos ver agora os detalhes. Aqui, México, o X em alemão sempre tem som de X como em hexa,
ou Galáxia México. Biochemie, geralmente em alemão seria biochemie, às vezes não. No sul da Alemanha as pessoas falam Chemie, eles pronunciam esse CH como K, no sul da Alemanha e Suíça. Tá? Então aí depende de onde vocês vivem. Skaten, do inglês, muitas vezes nós pegamos um verbo, uma palavra do inglês, e transformamos em um verbo em alemão, acrescentando EN. Então, skaten, ou seja, andar de skate. Skater. Se bem que em alemão se usa mais skaten para patinete. Ou, agora esqueci, patins. Tá? Rola em alemão. Isso confunde um pouco, porque as pessoas pensam sempre no skate, mas eles falam skaten pro patins. O que mais? Temos uma palavra nova aqui, Sternzeichen, é o signo. Stern, estrela, Zeichen, signo. Então, vaga literalmente, os signos, né, em alemão, ele tem palavras literais. Então, por exemplo, vaga seria balança, em português seria Libra, né? Ou seja, ele é libriano. So, next, a próxima parte, a Demilsa. O microfone está desligado. Das ist mein Bruder Miguel. Ist 31. Lebt in den USA, in Kalifornien. Ist Ingenieur und arbeitet bei Suntex in Palo Alto. Miguel ist verheiratet und hat ein Kind. Miguels Frau heißt Patricia. Sie ist 27 und arbeitet als Krankenschwester. Das Baby ist meine Nichte Elisa. Ok, sehr gut. Sehr schön. Gut gelesen. Aqui, lebt, com E, ele vive. Não confunda com liebt, ele ama. Não tem I aqui, tá? Então, amar é com I. E... Liebt, com I, amar. I longo, liebt. E aqui é leben, viver com E. Krankenschwester, enfermeira. E por último, Nichte, uma palavra nova, sobrinho. Bom, agora vamos ver as... Bom, não é bem uma pergunta, mas é para corrigir. São frases baseadas no texto, mas elas não estão corretas. Então temos que corrigir. Como, por exemplo, a primeira. Paco kommt aus Spanien. Errado. Paco kommt aus México. Então sempre há um erro. Vocês vão substituir uma palavra pela correta. Então vamos lá. Fred. Paco ist arbeitslos. Como que seria a frase correta? Nein, Paco ist... É o Fred. Danke, sorry. danke, Denilson. Sorry. Alles gut. Sem problemas. Paco is aus Arbeits... Não, Desse... ele não é desempregado. Sim, sim. Ele é Arbeitslos. Ele é engenheiro, ingenieur. Paco Ingenieur. ist Ingenieur. Ingenieur. Genau. Okay. Next. Vamos lá, Sheila. Miguel ist geschieden. Miguel ist geschieden.
Voltar para o texto. Que é- O irmão dele é divorciado. Está errado. Ele é casado. Como que seria em alemão? Ja, né? Verheiratet. Miguel ist verheiratet. Não, é só Ja. corrigir o que está errado. Não é geschieden, trocamos geschieden por verheiratet. Miguel ist verheiratet. Naja, Leute, ok. Vamos tentar com o próximo texto agora. Sheila, vou pedir para você ler então a primeira parte. E heiße Nicola. Ah, não, Entschuldigung. Deixa eu ver onde é que tá. Cadê? Tá certo, é isso mesmo. Ich Ah, heiße essa? Ah, Nicole. ok. Moser. Ich heiße Nicole Musse. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Österreich. So. Meine Gestarte ist zurzeit lebe und studiere e arbeite in Munique. Ich bin nicht verheiratet. Meine Hobbys sind Koche, Musiker, mache und singe. Meine Stärke ist Winder. Wieder. Wieder. Ah, ok, sorry. Wieder. Das ist meine... Tá bom, Das ist... obrigado. Dankeschön, só aqui, só essa primeira parte. Ich heiße Nicole Moser, muito bem, 22 anos, venho da Áustria. Palavra nova, Heimatstadt. Heimatstadt é cidade natal. Heimat, pátria, e Stadt, cidade. Heimatstadt. Ist Wien, Viena. Zurzeit lebe ich und studiere aber in München, bin nicht verheiratet. Aí vem do Hobbys dela, corren, Musik machen, fazer música, ou seja, tocar instrumento e cantar. Sternzeichen, signo dela, é vida, Ares, carneiro, ou seja, Ariana. Next, próximo. Cadê o Fred? Pois, Fred. Alô, Fred. So, próxima parte, por favor. Das ist mein Bruder Florian. Er ist 24 und lebt zurzeit in Spanien. Er spricht 4 Fremdsprachen perfekt. Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Florian studiert Business Management in Barcelona. Er ist bald fertig und geht dann zurück nach Österreich. Genau. Sehr gut. Alles klar. Muito bem. Então temos aqui uma palavra nova. Fremdsprachen. Línguas estrangeiras. Tá, o idioma estrangeiro. Fremdsprache, no singular, no plural, Fremdsprachen. Aí tem inglês, francês, espanhol, italianos. Ele estuda Business Management. Né? E er ist bald fertig. Isso aqui é uma construção de frase nova. Ele está logo pronto. Ou seja, logo ele terminará os estudos. Ainda não seria er ist bald fertig. E voltará à Áustria. Dann geht zurück nach Österreich. Vamos lá, agora é a vez da Ana e da Ademilza corrigirem as frases. Patrizia arbeitet als Verkäuferin. Como seria correta essa frase? Patrizia arbeitet als Verkäuferin. Está errado?
Ah, peraí, que a gente tem que voltar aqui ainda do último texto, né? Ainda. Tá, ainda do último texto. É a mulher do Miguel. Vamos fazer essa rápido, então. Tá no final do texto, a profissão dela. Patrícia Krankenschwester. Genau. Patrícia arbeitet als Krankenschwester, enfermeira. Bom, agora sim, vamos para o nosso texto atual. Nicole kommt aus Graz und studiert in Wien. Está errado. Ela vem de Graz e estuda em Viena. Como que seria certa essa frase? De onde que ela vem? E onde que ela estuda? Österreich. Na cidade. Ela não é de Graz. As duas cidades ficam na... Heimatstadt. Genau. Nicole kommt aus Wien, Viena, und studiert estuda em München, em Munique. Ok, Ademilson, próximo. Florian spricht 2 Fremdsprachen. Florian fala 2 idiomas estrangeiros. Inglês e francês. Inglês, francês. Como que seria o correto? A frase está errada. Ele não fala 2. Tem que trocar o 2 pelo 4. Para ficar certo. Aí como que ficaria? Spricht 4 Sprachen. English, Französisch, Spanisch und Italienisch. Ok, gut. Spricht 4 Fremdsprachen. Ok. É só corrigir o erro. O erro era 2, são 4 idiomas estrangeiros. Florian spricht 4 Fremdsprachen. E pronto, é isso. Por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do que foi feito hoje? Gramática, advérbios, vocabulário de móveis, leitura aqui do texto. 7 a 7. Nein? Ok. Keine Fragen? Sem perguntas, sem dúvidas. Então, agora é com vocês estudarem, repetirem o material, vocabulário principalmente, fazer bastante vocabulário e treinar as frases para o diálogo. Tanto para o diálogo, né, de fato, o diálogo com outra pessoa, mas também as frases dos preços e valores, essas daqui, porque nós vamos falar sobre objetos na próxima aula, descrever objetos. Vocês aprenderam alguns adjetivos, grande, pequeno, caro, barato, aprenderam a falar os números, a falar os preços. Então agora não, na próxima aula vocês vão colocar em prática isso. Então, Só uma pergunta, a aula começa às 6 e acaba às 7 ou é de 6 até às 19h30? 6 até as 7. Das 6 até as 7. Ah, ok. Teve uma aula que nós fizemos meia hora a mais, extra, Sim, só para saber, recapitular a porque pronúncia. semana Sim, passada não, eu tudo bem. faltei, eu achei que era até 7h30, tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Obrigada. É isso mesmo. Então tá. Tschüss, Leute. Tschüss, bis Freitag. Schöne Vorhände. Danke, Bis. gleichfalls. Igualmente. Tchau.